Olá, olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Cá estamos mais uma vez, com a graça de Deus, né? E na nossa matéria de biossegurança. E para darmos continuidade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de risco, especialmente do tipo de risco biológico, tá? Que é o tipo de risco que mais a gente vai lidar, que a gente mais está em contato, principalmente agora, nessa época aí de se tratando dessa pandemia que estamos vivendo, da Covid-19, né? Então, quando falamos em riscos biológicos, pessoal, são todos aqueles riscos que associam-se à presença de bactérias, de fungos, de parasitas, vírus, né? Prions ou clamídias, né? Que são grupos aí de micro-organismos diferenciados um pouco, tá? Bom, esses tipos de riscos biológicos geralmente costumam ser divididos em classes, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, classe 1, 2, 3, 4, tá? Dependendo do grau, digamos assim, de patogenicidade, né? Conforme vai avançando esse risco, essa classe vai aumentando, tá? Então, conforme os critérios que já foram pré-estabelecidos. Então, a gente vai lembrar sempre de biológico, desse tipo de risco, onde por exemplo, em qualquer situação que envolva esses tipos de micro-organismo, é um risco biológico. Então, por exemplo, eu vou dar uma situação aqui, né, que vocês se encontram, por exemplo, na UTI e vocês precisam fazer o uso de EPIs dentro de uma UTI, por quê? Porque ali dentro vocês estarão lidando com um tipo de risco que é o biológico, né? Porque ali dentro da UTI nós sabemos que tem bactérias, tem vírus, tem fungo, né? Tem uma série de micro-organismos que podem vir a te atingir de alguma maneira. Então, esse momento, né, essa situação que você precisa fazer uso desse EPI em combate a esses tipos de micro-organismo, esse risco que você está exposto é o chamado risco biológico, tudo bem? Bom, então como nós falamos que esses riscos, né, podem ser aqui só antes, né, de falar das classes, né, que eu já ia passar para ela, mas antes de falar só mais uma vez, né, então risco biológico é onde nós teremos ali os agentes biológicos expostos, né, podendo estar em contato, sendo eles vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas, certo? Além de, como a gente falou, clamídia e prions, que são micro-organismos também, são mais difíceis, por exemplo, os prions, às vezes vocês estão se perguntando o que são esses prions, né? Os prions, ele é causado pela chamada doença da vaca louca, mal da vaca louca, não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de doença, né? E as clamídias são um tipo de bactérias que são responsáveis pelas chamadas ISTs, tá? Bom, então estão eles aqui, certo? E agora, além da gente ter essa divisão de classes, aqui como falamos, até vou colocar em vermelho, nós podemos ter esse contato com esses agentes biológicos através de diversas vias de contaminação, né, pessoal? Então, nós podemos ter contato com uma bactéria através da forma cutânea, né? Então, um exemplo que eu vou dar aqui de forma cutânea é a hanseníase, né? Então, a hanseníase é uma doença causada por bactéria, que é o chamado Mycobacterium lepre, né? Porque a hanseníase também era chamada antigamente de lepra. E então é uma doença que é transmitida por via cutânea, ou seja, através da pele, né? Isso do contato, né? Também. Onde, além disso, né? Eu preciso ter, né? Ali, geralmente acompanha, vamos dizer melhor assim, ferimentos ou lesões na pele, né? Então, a primeira via de contaminação é a cutânea, né? Onde também facilita a entrada quando eu tenho um ferimento ou um tipo de lesão na pele, pessoal. Por quê? Porque também vai ser uma porta de entrada, né? A partir do momento que tem um ferimento ou outro tipo de lesão qualquer, o micro-organismo está pronto para adentrar, né? Se a pele estiver íntegra, isso dificulta, né? Praticamente ele não consegue adentrar.
A segunda via de contaminação, a via digestiva, né? A via digestiva que se dá através da ingestão de material ou alimentação contaminada. Então, bom, vamos lembrar de alguma doença que é causada pela salmonela, as gastroenterites, né, que vocês provavelmente já tenham adquirido. As gastroenterites, né, que são aquelas infecções intestinais, estomacais, né, por isso gastro e enterointestino, então gastroenterites, que são causadas porque a gente come alguma coisa que foi contaminada. Então, lembrei aqui para vocês da salmonela. A salmonela é uma bactéria. Então, né, falando de bactérias, né, olha elas aqui. É uma bactéria que pode, então, estar presente na maionese, a famosa maionese, que a gente, às vezes, não gosta de comer no restaurante, né? Porque não se sabe quantos dias aquela maionese foi feita. E a gente sabe que as maioneses costumam estragar muito facilmente, né, pessoal? Então, até nem é bom que a gente faça a ingestão desse tipo de alimento fora da casa da gente, porque você não sabe como, quantos dias foi feito. Então, a via digestiva é uma outra forma de contaminação, outra via de contaminação dos agentes biológicos. E a via respiratória, né, através da aspiração de ar contaminado. E não tem exemplo melhor do que a gente falar, né, sobre essa via respiratória, como a Covid-19. Então, que é uma doença, né, que tem como via de transmissão, além, né, dali do sistema respiratório mesmo, né, de aspirar mesmo né, ficar no mesmo local onde outra pessoa que seja contaminada, assim, está, né, e até a Covid, ela entra também, essa forma cutânea, ela também tem essa correlação, né, pessoal? Por quê? A gente sabe que através do fator dar as mãos, né, então se eu estou contaminada e às vezes não sei, perdão, estou em período de incubação, né, da doença, ou seja, estou contaminada e não sei, e vou e cumprimento alguém, né, pegando nas mãos. Essa pessoa, às vezes eu acabei de tossir, de espirrar, coloquei a mão, né, na boca, no olho, no que for, né, e estou pegando na mão do outro, né, sem saber que tenho a doença. Então, estou passando esse agente biológico, ou seja, esse vírus, no caso, né, através da forma cutânea, né? Por quê? Assim, de certa maneira, indiretamente, né? Vocês me entendem. Porque eu vou pegar na mão, né? Na sua mão. E já que a sua mão está contaminada, né? A mão é o principal veículo, né, pessoal, de contaminação. Então, você pega a mão e leva à boca, né? Leva ao nariz, aos olhos, né? Mucosa, entrou em contato com mucosa. Então, a partir de então, olha só, a Covid, ela está sendo... então, tem essas duas vias de contaminação, perdão, que é a respiratória e a cutânea, tá? Então, são essas três vias. Tudo bem até aqui? Bom, e como estamos falando das classes, mais uma vez vamos voltar, agora sim a gente vai entrar nesses tipos. Então, a primeira classe de risco biológico, certo? Só para vocês se situarem, classes de risco biológico, olha lá, por ordem crescente de risco. Por isso eu disse para vocês, quanto maior vai crescendo, né? 1, 2, 3, 4, mais, digamos que mais patogênico é, mais arriscado, mais risco tem, tá? Então, a classe 1 são micro-organismos que dificilmente são patogênicos. O que são patogênicos, né? Vamos colocar aqui, ó. Causam doenças, tá? Então, isso são patogênicos. Então, o tipo de risco biológico da classe 1, vou colocar aqui isso, dificilmente estão patogênicos, então, como nós falamos, ou seja, dificilmente conseguem causar doenças, né, certo? Para o homem, para animal ou para plantas, né? E como exemplos, nós temos o bacillus cereus e o lactobacillus. Esse lactobacillus, vocês com certeza estão se lembrando de onde ele está presente, não é? E ó, lembra disso aqui? Yakult, que todo mundo já tomou, né? Que se a gente pegar como fala? O potinho, né? O frasquinho de Yakult, vai estar escrito lá, contém lactobacillus vivos, né?
Então, esses lactobacilos, eles fazem parte do que a gente chama de flora, tá? Flora bacteriana normal, né? Então, eles estarão presentes normalmente lá na nossa microbiota, tá? Então, por isso, não são patogênicos, porque imagina, se fazem parte, não podem causar doenças, concordam, né? Então, isso é a classe 1. Vamos evoluir. Classe 2. Chegamos na segunda classe de risco biológico, né? Bom, então, a classe 2 que são aqueles micro-organismos que oferecem moderado risco individual e limitado para a comunidade. Não é o caso da Covid nossa, não, né? Então, bom, moderado risco individual e limitado para a comunidade, né? Assim, aqui a gente até... Eu havia, pessoal, visto... aqui até não era do corona que eu queria colocar aqui, não. Corona eu quero até desinchar ele numa outra classe para vocês, tá? Bom, então, são patogênicos para o homem, vou colocá-lo aqui, mas existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes, né? Bom, e a maioria dos micro-organismos isolados em laboratórios são isolados em laboratórios clínicos de rotina. Perdão. Bom, exemplos disso que vocês mais conhecem estão aqui embaixo, ó. Vírus da dengue e o adenovírus, que são os vírus das hepatites. Aqui, vocês lembram que estava assim, né? Coronavírus, né? O coronavírus, coloquei ele de volta porque vou explicar. O coronavírus, né? Ele é um vírus assim. Às vezes vocês estão se perguntando, nossa, mas moderado risco individual, né? Ele, né, causando tanto estrago aí. Se a gente for ponderar as outras características, né? Ele entra como risco biológico classe 2. Por quê? A gente sabe que ele é patogênico? Sim. A gente sabe que existem medidas terapêuticas, ou seja, medidas de tratamento? Sim. Né? Assim, a gente não sabe ainda tão ao certo qual o tratamento mais eficaz, mas nós sabemos que existem medidas. Ok. Terceiro, existem medidas profiláticas eficazes? Sim, com certeza. Né? Quais as medidas profiláticas? O hábito, por exemplo, de higienizar as mãos constantemente. Não é isso? Beleza. Então, assim, se a gente for entender, pegar por todas essas características aqui, né, e a outra característica até que eu pulei, é que a maioria dos micro-organismos, né, podem ser isolados em laboratórios clínicos de rotina. A maioria, né? Bom, o coronavírus, né, a Covid-19, vocês estão vendo aí que o isolamento deles, assim, pode até ser feito, mas infelizmente num exame que tem a se fazer, que é o RT-PCR, não sei se vocês já ouviram falar dele, esse exame não é todo profissional que o faz, né? Mas assim, se pegar, mais uma vez, volto a afirmar, se pegarmos todas as características que estamos trazendo aqui, ele pode entrar, sim, no risco de classe 2. Só que aí depende, né? Esse moderado risco individual aqui, a gente, né, isso é muito limitado, porque depende muito da imunidade do hospedeiro, né? Ou seja, do paciente. Então, esse moderado risco, tá? Mas por isso que eu tinha tirado e coloquei novamente, para explicar essa situação. O vírus da dengue, ele é bem classe 2 mesmo, né? O adenovírus, como eu disse. E aqui são as bactérias, tá? Que entram nessa classificação. Então, nós temos essa bactéria, aqui tá abreviado, mas eu vou colocar o nome dela, tá? Chama Escherichia coli, né? Esse nomezinho bonito aí. Vocês podem perceber, interessante também, todo nome de micro-organismo precisa ser escrito assim. Vocês estão percebendo que ele se encontra em itálico, né? Tem que ser dessa maneira, tá? Então, bom, de classe 2 nós temos a Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria responsável pelas chamadas ITUs, tá? Causadora das ITUs, né? Que são as infecções do trato urinário. Então, as Escherichia coli, elas são muito associadas a esse tipo de infecção, tá bom? Então, a maioria das cistites, pielonefrites, são causadas por ela, tá? Classe 2. Vamos avançar.
classe 3, né? Então, micro-organismos de classe 3. Muito patogênico para o homem, potencialmente letais, ou seja, levam à morte, né? Vou sublinhar isso aqui, muito patogênico, potencialmente letais. Tem como fala, via de transmissão, a via respiratória, ou às vezes até mesmo desconhecida. Usualmente existe tratamento ou prevenção, né? Então, assim, quase não se sabe de que maneira, e oferece risco para a comunidade e para o meio ambiente, né? Saiu dali. Bom, então, quando a gente fala nesse risco biológico de classe 3, né, é que eu queria vou procurar um outro aqui para mostrar para vocês e achei que era esse próximo. Então, quando a gente fala esse micro-organismo, esse risco biológico, perdão, de classe 3 aqui, né? Aqui tem alguns exemplos como a influenza, né, a gripe aviária, famoso H1, não vou conseguir colocar menor aqui, H1N1, né, H3N2 e assim vai, tá? Então, a gripe aviária, né, o hantavírus, né, alguns tipos de hantavírus e algumas bactérias, como o Mycobacterium tuberculosis, que é, como o próprio nome já diz, o causador da tuberculose. Então, é patogênico? É sim. Pode ser letal? Pode matar. Tem como via de disseminação a tuberculose? Respiratória, perdão. Tem, né? Porque é através dos perdigotos, tá? A gente chama perdigoto, né? Usualmente existe tratamento e prevenção, né? Sim, né? Hoje tá muito mais tranquilo, né, pessoal? Tuberculose já tem tratamento, né? Já tem todas as formas de prevenção através de máscara, né, mesmo, já que a via de disseminação é respiratória, né. Então, assim, um dos exemplos são esses, tá? Então, H1N1 e a tuberculose, tudo bem? Já evoluindo para a classe 4, são aqueles extremamente patogênicos, né, tanto para o homem quanto para os animais, tem um grande poder de transmissão por via respiratória ou também de alguma maneira que seja desconhecida, tem uma alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente e não há tratamento ou profilaxia conhecida. Então, por isso que o coronavírus, ele não entra aqui, né? Porque, assim, a gente pensar, existe uma profilaxia para o corona, né? Que é a higienização das mãos. Então, por isso ele não entra aqui, tá bom? Nesse momento aqui, eu não sei se vocês se recordam, aqui existem alguns exemplos, né? Filovírus, né? As febres hemorrágicas, como a febre que aconteceu no Congo, né? O vírus da aftosa, que acomete muito o animal, né? E aqui existe um tipo de doença que eu não sei se vocês se recordam, mas que teve a sua incidência muito forte. Eu não me recordo agora o ano, pessoal, mas assim, tem poucos anos, né, que isso se deu. Não sei se vocês vão se recordar dela, que tá aqui. É o Ebola, tá? Eu vou grifar o Ebola. O Ebola, ele... Assim como tem para a Covid-19 no HDT, tem leitos, né, de isolamento para a Covid-19 lá, ainda tem para o H1N1 e ainda tem para o Ebola, né? Então, assim, são doenças que, felizmente, não reemergiram, né? Então, assim, houveram casos aqui no Brasil, sim, mas, felizmente, como não é o vírus do Ebola, não é um vírus que se dissemina tão facilmente como é a Covid, então a gente não teve essa pandemia que nós estamos passando agora, tá? Mas, assim, que aí vocês entendam que é diferente, né? A Covid, ele é menos patogênico que o Ebola, no entanto, ele dissemina muito mais rápido, certo? Já o Ebola, ele dissemina muito difícil, como fala? Muito mais dificilmente, né, de disseminar, e, no entanto, ele é muito mais patogênico. Tá? Então, existem essas diferenças entre os dois. Vocês me entendem, tá? Então, por isso que o Ebola se encontra aqui.
E outra, não tem uma profilaxia direta para o ebola, assim, a gente sabe que é de via respiratória, transmissão e tudo mais, né? Mas existe esse ponto aí, porque é extremamente patogênico, pessoal. A partir do momento que adquire o ebola, não é que nem a Covid, que, claro, a gente está vendo muitos casos aí, né, de acontecendo, né, de mortes por Covid e tudo mais. Mas a gente está vendo também muitas pessoas que se curam. Então, assim, em comparação com o ebola, na verdade, nem tem comparação com o ebola, né, pela patogenicidade, tá? Porque mas o Covid ele dissemina muito rápido. Essa é a principal dificuldade dele. Tudo bem até aqui? Então, essas são as 4 classes de risco biológico. Classe 1, 2, 3 e 4. Vocês podem ver pela ordem crescente. Então, a classe 1, aqueles que não são patogênicos, até a classe 4, aqueles que são muito patogênicos. Então, agora a gente vai entender que risco é diferente de agente. Então, bom, quando a gente fala entre risco e agente, a gente precisa entender, né? Que o risco ou a exposição, né? É, por exemplo, estar exposto a máquinas, a equipamentos sem proteção, né? Que existe uma probabilidade de incêndio, né? E outros, armazenamento inadequado, arranjo físico inadequado, tudo isso gera risco, né? Já quando a gente fala em agente, eu estou falando em causador de doença, o causador do acidente, tá? Então, por exemplo, uma exposição a uma situação em que o trabalhador não está trabalhando de forma segura, como, por exemplo, na falta de EPIs, né? Então, pode fazer com que eu entre em contato com o agente, ou seja, com o causador da doença, ok? Então, quando a gente fala na falta de EPIs, não sei se vocês viram recentemente, teve um outro técnico de laboratório, não foi de enfermagem, não. Um outro técnico de laboratório que veio a óbito, e assim tem muitos, né, técnicos de enfermagem, infelizmente também. Estou falando desse que foi o que eu vi. Um técnico de laboratório que veio a óbito, então, pela Covid-19, que na verdade nem tinha falta de EPIs, mas ele não fazia o uso deles. Então, assim, a falta ou não uso dos EPIs, eu até colocaria aqui, né? A falta ou não uso dos EPIs também levam a que aquela pessoa, né, aquele paciente, aquele ser humano, né, vamos abranger assim, entre em contato com o agente, ou seja, com aquele que é causador da doença, tá? Então, sempre que falar em agente etiológico, vou até colocar essa palavrinha aqui, ó, agente etiológico é o agente causador da doença, tá? E o risco é aquilo que eu posso ter, né? Então, é uma probabilidade, é uma exposição, tá bom? Bom, eles acontecem, né? Esses riscos, acidentes acontecem quando não tem prevenção. Então, bom, um acidente acontece um acidente de trabalho, uma doença profissional, né? Uma doença que acontece em decorrência do trabalho mesmo, que tá ela aqui, né? Até é a mesma coisa, né? Doença profissional e doença do trabalho. Bom, quando a gente traz essa doença profissional, doença do trabalho, eu me lembrei de um caso aqui, que nós tivemos o Lula, né, como presidente, não foi? Há alguns anos, né? Eu não me recordo quando foi. E ele teve um acidente ali, né, de trabalho. E que foi, ele trabalhava com metalurgia, né, e cortou o dedo ali, né? Enfim, né? Então, é um tipo de acidente. Ou, por exemplo, né, temos mais uma vez, vamos falar da Covid. Temos a Covid aí. Bom, o que pode se adquirir, né? O que o profissional pode adquirir? Pode adquirir uma doença ali, né? Por quê? Porque, ó, mais uma vez, ele está em contato com esse risco biológico. Então, ele pode adquirir uma doença por conta disso, né? Certo? Então, isso tudo acontece quando não existe prevenção. E prevenção é biossegurança. Tudo bem? Bom, outro tipo de acidente, né, de risco, acontece, né, são chamados típicos, né, os tipos mesmo de acidente.
são os chamados típicos, né? Quando está no trabalho, que é esse. Eu vou até contar uma outra história, na verdade, que eu me lembrei. Uma conhecida estava carregando algumas amostras, né, dentro de um laboratório, e aí ela acabou deixando todas as amostras caírem, né, ao final de um dia, e essas amostras estavam com sangue, né, obviamente, de vários pacientes que não sabia quem era, podendo estar contaminadas, obviamente, né, e por conta disso, aquelas amostras estavam abertas, né, com os tubinhos com tampa sem a tampa, e caiu no chão e espirrou de volta, né? Que é a tendência, né, pessoal? Ela não estava de óculos nem de máscara, somente de luva e jaleco. Segundo o que ela relata, que ela ingeriu sangue. Né? Então, assim, é um acidente típico, né? Que você está trabalhando, isso pode acontecer. E eu volto a frisar. Às vezes vocês podem pensar assim, mas será que não é distração? Mas os acidentes, eles acontecem nesse 1 segundo, ou eu diria que até menos, né? Meu milésimo de segundo, tá? Então, é aí, pessoal, que a gente precisa sempre estar com a palavra, não só a palavra, né? Mas a biossegurança sempre pronta, né? Sempre ali em mente, tá? Porque é assim, quando você não está fazendo os GPIs, que os erros acontecem, que as coisas acontecem, tá? Eu também sofri um acidente de trabalho uma vez, tá? Eu vou contar para vocês. E então é isso, tá? Então esse tipo de acidente típico nessa situação. Um acidente de trajeto, um acidente de percurso, todo mundo sabe, quando você está indo trabalhar ou voltando dele, é considerado um acidente de percurso. E o atípico, né, que é aquele previsto na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né, e é quando está prestando um serviço em outro local para aquela empresa. Esse aqui é mais difícil da gente, né, da gente lidar, né, tá? Mas então os tipos de acidentes são estes, ok? Bom, para a gente encerrar, né, a parte dos riscos aqui, o próximo é o grupo, ali só pra gente, esse aqui já falei para vocês, né, o biológico, que ele tinha que colocar lá em cima. Então, exposição ocupacional a agentes biológicos, como vírus, bactérias, parasitas, fungos, né, como nós falamos, certo? O segundo risco, agora sim, o químico, como o próprio nome já diz, né, estou exposta a produtos químicos, a substâncias químicas, seja eles quais forem. Então, vocês, como técnicos de enfermagem, vão lidar muito com medicamentos, né? Então, esse tipo de medicamento é um produto químico que requer cuidados, tá? Então, a partir do momento que você ingere um medicamento ali acidentalmente, né? E às vezes isso pode sim trazer risco para você. Então, tem que ter um cuidado imenso com isso daí. Isso daí você está dizendo que está exposto a um tipo de risco químico. Material de limpeza, que muitas vezes é corrosivo, gás inflamável e dentre outros. Ácidos, tá bom? Tem que ter muito cuidado com resíduos de grupo B, tá? Bom, outro risco, né? Outro tipo de risco é o de grupo C, que são os radioativos. Esses também vocês vão pouco lidar, né? Então, são aqueles que quando nós entramos em contato com a radiação. Radiação principalmente ionizante, tá? Que são aquelas, o raio-x, que a gente faz o exame, né? Ultrassom não tem, tá? Vocês estão pensando aí. Tomografia, ressonância, todos esses emitem, né? Então, aí tá a radiação ionizante, por quê? Porque os celulares, o micro-ondas, ele também emite radiação, né? Ondas eletromagnéticas. Só que não são ionizantes, são não ionizantes, então não são tão letais assim, tá? Então, exames de medicina nuclear, materiais que contenham radioatividade em carga acima do padrão. Tá? Então, são os raios-x que fazem parte do grupo C. No grupo E, nós temos os resíduos comuns, né? Que são os que praticamente não oferecem tanto risco assim, né? Porque é qualquer lixo que não seja o que? Contaminado, tá? Então, eu usei uma folha de papel para escrever o nome de um paciente. Eu posso jogar isso aqui no lixo qualquer? Não, não pode, né? Você tem que jogar isso aqui no resíduo biológico. Se for uma folha de papel comum,
que não tenha nada de contaminação, né? Foi só uma escrita qualquer, né, do nome de um paciente. Isso dali sim entra no risco, no resíduo comum, que é o grupo D. Agora, caso esse papel esteja contaminado, por exemplo, você anotou o nome de um paciente ali e tudo, mas estava com a luva às vezes suja um pouquinho de sangue e foi ali naquele papel. Aí não, aí você não pode jogar esse papel no resíduo comum, aí você tem que jogá-lo num resíduo biológico, né? Por quê? Porque tem sangue. Então, qualquer lixo que não tenha sido contaminado ou possa provocar acidentes, como gesso, luvas, gases, sobras alimentares, gases que não estejam contaminados. Volto a frisar. Luvas. As luvas, até elas estão aqui de uma referência que eu peguei, mas a luva, pessoal, eu diria mais que ela entra aqui, ó. Aqui. No biológico. Por quê? Muito difícil, né, pessoal, você usar uma luva e não contaminar, né? Muito difícil, tá? Então, assim, na referência que eu peguei, estava as luvas, né? Por isso eu a deixei. Mas eu vou até tirar para vocês não confundirem. Eu prefiro deixar assim, porque dificilmente uma luva que não esteja contaminada, né? Acho que vocês vão convir comigo, tá? Então, material de passível de reciclagem, papel, como eu disse, tudo isso é grupo D, é resíduo comum, tudo bem? E por fim, o grupo E, que são os pérfuro-cortantes. Tudo aquilo que possa cortar, como seringa, agulha, lâmina, bisturi, ampolas de vidro, né, que vocês utilizam muito, né, tudo isso é um pérfuro cortante, ou seja, pode perfurar ou cortar, né? E para isso, então, entra no grupo E, onde nós vamos mais, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses resíduos, e a caixinha utilizada, tanto, né, o lixo utilizado, é dentro dessa caixinha, que a gente mesmo que tem que montar essa caixinha, tem um saquinho que coloca aqui dentro, que é de cor amarela também, e ela não pode ultrapassar essa linha pontilhada, que eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, tá? Então, tudo que corta ou perfura tem que ser dentro dessa caixinha. Aqui os símbolos, né, dos riscos, então, de infectante, a simbologia dele, de químico, que é essa caveirinha, radioativo, esse símbolo bem conhecido de radiação, o comum, que a gente vê por aí nos shoppings, né, nos lugares, e o pérfuro cortante, que é bem, olha lá, é o mesmo infectante, porque o pérfuro cortante ele é infectante também, né? Certo? E aqui mais uma vez falando do que deve ser jogado, do que é incluído, perdão, tá? Como cada risco e cada resíduo, ok? E por fim, então, exija seus EPIs, né? Então, a responsabilidade do empregador fornecer gratuitamente todos os EPIs, né? Segundo a ANR, a norma regulamentadora 6, o empregador ele tem obrigatoriedade de fornecer os EPIs para o empregado. E o empregado tem a obrigatoriedade de usá-los, né? Então, exija os seus EPIs, tá? Então, principalmente em épocas de Covid, né? O EPI ele precisa chegar ao empregado, né? Caso contrário, o empregador ele sofre sim de penas, de multas, tá? Então é isso por hoje de biossegurança, espero que vocês tenham entendido e quaisquer dúvidas estaremos à disposição para saná-las, tá? Obrigada!